Questão número 13 do nosso material, uma questão de transferência 2014-1, uma questão bacana que envolve aqui cálculo estequiométrico, tabela periódica, oxidação e deslocamento do equilíbrio. Então vamos lá. Ele fala o seguinte, ó. A decomposição térmica do óxido de ferro 2 produz mercúrio metálico, gás oxigênio de acordo com a equação. Então me dá aqui a equação, ó. Óxido de mercúrio, 1 meio de O2 já está balanceada e diz que o ΔH é maior que zero, ou seja, essa reação é uma reação endotérmica, certo? Uma amostra de H2 é aquecida até a decomposição do gás produzido e recuperado, obtém-se um volume de 112 ml nas condições de normais de temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão é o CNTP. Em CNTP, em que a temperatura é 0 graus Celsius e a pressão é de 1 atm, por isso que chama condições normais, 1 mol de um gás nessas condições ocupa um volume de 22,4 litros. Certo? Ele me dá as massas molares do oxigênio e do mercúrio e ele faz a pergunta: considere que o gás possui comportamento ideal. Sobre esta reação, assinale a alternativa incorreta. Letra A. A amostra original tinha 1,8 gramas em massa. Eu vou ter que fazer cálculo estequiométrico, eu vou olhar logo aqui as outras para ver se eu faço mais rápido. A reação é favorecida pela alta temperatura. Bom, aqui era para ter duas setinhas, uma no sentido direto, outra no sentido inverso. Deslocamento do equilíbrio. Quando você aumenta a temperatura, você favorece o sentido endotérmico. Então é mesmo, se eu aumentar a temperatura aqui nessa reação, eu vou deslocar aqui para a direita. Então ela vai é uma reação que vai ser favorecida, ou seja, eu vou produzir mais produto. Então a reação favorecida, quando ele fala favorecida, ele está se referindo a vai favorecer a formação de produtos? Vai favorecer a formação de produtos, sim, porque eu estou deslocando para a direita. Como é que eu sei que eu estou deslocando para a direita? Porque é o seguinte, quando você, vou apagar aqui, tá, galera? Se o ΔH ele é endotérmico, quer dizer que o sentido direto é endo, mas o sentido inverso é iso. Então, por exemplo, aqui, se eu diminuir a temperatura, aí eu ia favorecer o sentido exotérmico. Então, eu não ia favorecer a formação de produtos. Se eu diminuir a temperatura aqui, eu vou favorecer o sentido exotérmico, que no caso é o sentido contrário. Quem determina se a setinha para a direita é endotérmica ou exotérmica é justamente o nosso querido ΔH. ΔH é endotérmico, então quer dizer que o sentido direto é endotérmico. Bacana? O mercúrio, letra C, é o mercúrio é um metal de transição. Sim, o mercúrio é um metal da família B, transição. Também verdadeiro. O mercúrio sofre redução. Será? Vamos ver aqui o NOx. Bora lá. Qual é a carga do oxigênio aqui? Menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Para dar zero, a regra do NOx aqui é mais 2. 2 dividido por 1, mais 2. Toda substância simples, o NOx é zero. Então é zero aqui e zero aqui. Observe que aqui o mercúrio é mais 2, passou a ser zero. De mais 2 para zero, matematicamente ele diminuiu. Mas ele ganhou elétrons, então ele sofreu uma redução. De mais 2 para zero, ele reduz. Já o mercúrio, já o oxigênio, que era menos 2, passou a ser zero, sofreu uma oxidação. Esse também é verdadeiro. Então, se eu quero a incorreta, é a letra A. Agora, Sandrão, me prove que está errado. Se você olhar aqui a reação, eu tenho o seguinte. Eu tenho 1 mol de óxido de mercúrio para meio mol de
oxigênio. Então eu tenho 1 mol de HGO para meio mol de O2. Bacana? Ele fala o seguinte, que uma amostra desse cara é aquecida até a decomposição e o gás produzido é recuperado. Ele obteve um volume, o único gás que tem aqui é o O2, né? Porque o mercúrio aqui está líquido. Então ele obteve aqui um volume de 1,2 ml, certo? 1,2 ml. Aí ele pergunta aqui, ele afirma, né? A massa de mercúrio vai ser 1,8 gramas. Qual seria a massa de mercúrio aqui? A relação agora é o seguinte, é de massa para volume. Então, como é que a gente faria aqui? Ó? Faria assim, esse 1 mol eu vou passar para gramas e esse meio mol eu vou passar para litros. Lembrando que 112 ml é o que vale a 0,12 litros. Então eu vou fazer o seguinte, qual é a massa em 1 mol de HGO? Então bota aqui, ó, HGO. Vamos lá. Quanto é que é a massa do oxigênio? 16. 16 vezes 1, 16. Quanto é a massa do mercúrio? Tá aqui, ó, 200. 200 vezes 1, 200. Então a massa molar é 216 gramas por mol. E quantos mols tem aqui? 1 mol. Ah, então esse cara aqui é o que vale a 216 gramas. Aqui tem meio mol, né? Se 1 mol tem 22,4 litros, meio mol vai ter 0,5 vezes 22,4 litros. Só que aqui não está em litros. Então isso aqui vai ser 0,112 litros. O que é que eu faço agora, Sandão? Luiz Credo. Eu vou ter aqui o seguinte, ó. A massa de mercúrio vai ser 216 vezes 0,112 dividido por 0,5 vezes 22,4. Lógico que você pode aqui correr a vírgula, botar em potência de 10, mas eu já fiz essas contas. Isso aqui vai dar uma massa de 216 gramas. Então quer dizer o seguinte, quando eu tiver 112 ml de oxigênio, eu vou produzir 2,16 gramas de óxido de mercúrio. Bacana, meu fera? Então a resposta correta aí seria 2,16 e o cara marcou aqui 1,8 gramas. Então, se ele quer incorreta, letra A.